Eu odeio o sertanejo atual. Talvez esse vídeo seja apenas um desabafo para eu reclamar do gosto musical terrível das pessoas que insistem em poluir o ambiente sonoro alheio. É uma praga. Se algum dia, por algum motivo, quiserem me tirar uma informação, é só por sertanejo no fone que eu entrego tudo. Mas eu encontrei uma forma para ele ser útil. Vamos usar esse vírus para pensar um pouco sobre o nosso tempo. Já são quase 2 décadas no topo como gênero musical mais ouvido no Brasil, sem que haja a menor variação de nenhuma espécie, e as pessoas não se cansam. As vozes são as mesmas, não importa quem canta, os temas das canções são os mesmos, para não dizer que não houve modernização. Agora banalizam a traição usando os smartphones nas letras, as notificações, os arranjos também, a mesma estrutura, mesmos acordes. Algumas delas são quase que apenas refrão, e esse repetido até derreter o cérebro, e as pessoas não se cansam. Por isso a estagnação é intencional. Não é útil melhorar. Há um grande esforço para repetir. Parece que as pessoas estão perdidas no tempo. Não se admite mudança, não existe ideal de progresso. Será que isso não se aplica à vida social como um todo? Economia, política. Como nada é tão ruim que não possa piorar, estão agora transitando entre pagode e sertanejo, sertanejo e funk. É ou não é uma estagnação? Como chegamos a esse ponto? Vou fazer um breve resumo das concepções de tempo que a humanidade já teve, e é claro que nada do que eu disser vale para toda a humanidade. Principalmente na antiguidade e em populações indígenas, a concepção dominante de tempo era cíclica, assim como as estações e as rotações do planeta. Não que nada mudasse, mas as permanências eram mais perceptíveis e desejadas. Rituais e sacrifícios eram feitos para garantir a manutenção da ordem, não para mudar. Com o advento do cristianismo e sua rápida expansão, introduziu-se a noção de apocalipse como fim dos tempos, e boa parte da humanidade passou a ter medo do futuro, do juízo final, o que se percebe especialmente em diversas produções culturais do que designamos Idade Média, pensando na Europa. Mas grandes mudanças ocorreram na história. Revoluções subjugaram e executaram reis. Intelectuais propuseram a ideia de perfectibilidade humana, o desenvolvimento da ciência moderna com a superação de diversas doenças, o estabelecimento do capitalismo como sistema de produção que parece ser ilimitada, tudo isso contribuiu e coincidiu com o ideal de progresso. O futuro não deveria ser temido, pois seria melhor que o passado e o presente. A linha imaginária do tempo se estendia na diagonal de baixo para cima. Então vieram as grandes guerras, com uma crise econômica entre elas, a de 1929, e a ideia de que o futuro seria melhor sofreu um duro golpe. Então, segundo François Artaud, historiador francês, o século XX seria marcado pela transição do futurismo ao presentismo. Da supremacia do futuro como norteador da vida, passamos a um tempo desorientado no qual o presente se impõe como único horizonte. Você percebeu que pouco se fala em planejamento? Pense a nível nacional, em termos de governo. A China é exceção, pense no Brasil. E pense também a nível individual, entre os jovens, poucos gastam tempo planejando o futuro. E o passado já não serve como referência para análise das experiências. Passado e futuro são cada vez mais irrelevantes na nossa sociedade. Não é incomum ouvir só existe o agora. É uma estagnação generalizada e é importante ressaltar. O autor fala de uma concepção compartilhada por muitos, não que ele seja um defensor desse presentismo, pois ele mesmo é um historiador. Mas se pergunte, se hoje as pessoas vivem como se só existisse o agora, pelo menos as pessoas valorizam mais o presente, certo? Nem preciso responder. Acompanhando essa estagnação, há cada vez mais uma tentativa de fuga da vida real para a digital. Os relacionamentos são cada vez mais artificiais e não há tempo para a espiritualidade. A sociedade do cansaço, que eu já tratei em um podcast aqui no canal, só se confirma. Revoluções e reformas não interessam às classes dominantes que controlam a entidade mercado. Não querem que sejam vistas como possíveis, só é possível consumir o produto do momento. Mas se você prestou atenção ao vídeo, percebeu que essa é a concepção predominante hoje, não uma verdade absoluta. O que o historiador pode fazer diante disso? Convidar a uma tentativa de distanciamento do presente, pensar historicamente. Eu vou fazer isso através de música. Eu vou recomendar algumas produções culturais para você escapar um pouco da ditadura do presente e do sertanejo.
pérolas do passado para conhecer. Ella Fitzgerald e Frank Sinatra são unânimes, não tem erro. Pode ouvir, confia em mim. Agora um disco com mais de 5 décadas que não envelheceu nada. What's Going On, do Marvin Gaye. As letras são atuais, o repertório é imbatível, as canções são interligadas sem serem repetitivas, um feito inacreditável. A qualidade das gravações é irrepreensível, os arranjos são brilhantes e a voz é inigualável. Um artista contemporâneo brasileiro, Stênio Márcios, se a meritocracia não fosse uma piada, seria considerado um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Você precisa conhecer. E para finalizar, apenas 2 discos que soam futuristas apesar de completarem 60 anos em 2026. Pet Sounds, dos Beach Boys, e Revolver, dos Beatles. A minha mensagem então é: pense, projete e ouça boas músicas.